Muito bem, estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Aqui ao meu lado, Tereza Barreto, prazer em recebê-la. Uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mariana. Um prazer estar aqui com você. Uma alegria estar aqui conversando um pouco sobre os meus projetos, nesse seu simpático programa. E estamos aqui para trazer boas coisas, boas notícias para a região de Bragança Paulista. Com certeza, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, tá? Do primeiro Seminário Nacional de Bordado da Unicamp, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês essa super novidade, que é o primeiro. Então, vale a pena vocês que estão nos assistindo ficar por dentro desse assunto, né? Mas antes da gente falar do seminário, antes de nós falarmos sobre bordado, né? Eu queria saber um pouquinho da sua vida, né? E que você tem uma longa experiência, né, na área de professora, na área linguística. Eu queria que você contasse um pouquinho, até para a gente entrar nesse mundo do bordado. Como foi essa transição, né? Como é entrar na vida do bordado? Como é refazer cada pontinho, que é um pontinho que é da sua vida também, né? Porque cada pontinho que a gente está fazendo é um pontinho ali dentro está se limpando, né? Então tem toda uma terapia, uma técnica, tem todo o movimento da alma junto, né? Mas antes eu queria saber um pouquinho sobre sua vida, né? Um pouquinho sobre a sua experiência antes de chegar aqui. Sim, Mariana. Você sabe que vindo para cá eu estava pensando nessa coisa de bordar e de escrever e de trabalhar a linguagem, que é a minha praia. E eu estava pensando que bordar é uma maneira elegante de se escrever. E você escreve definitivamente. Mas assim, eu acredito que tem sempre, diz que a gente sempre consegue chegar em algum lugar quando a gente sabe de onde a gente veio. E de onde eu vim, tinha um sonho com a palavra, com o sonho de se escrever, de se produzir texto e de toda essa coisa. Mas o bordado está no sangue, porque minha mãe é uma bordadeira. Ela tem 88 anos e aprendeu a bordar com 8 anos. Uau, uau. E assim, a sala de aula e todas essas brincadeiras, elas caminham todas juntas, é todo um processo, não? Mas o que me levou para todo esse segmento, eu acredito que foi um galho, porque normalmente as pessoas perguntam, nesse grande envolvimento que eu tive nesses últimos 10 anos, com essas práticas de arte-terapia, através de agulha e linha e práticas de bordado, elas nasceram da sala de aula, teve um encantamento e também um questionamento e, com certeza, uma busca de sentido para tudo aquilo. Né? Eu, assim, no momento que eu penso assim, a professora Terezinha na sala de aula, eu penso numa professora que ainda não estava com todos esses iPads e todas essas telas luminosas ligadas, e a gente trabalhava numa interação de linguagem de uma maneira muito mais edificante, no sentido de que se produzia. Nós não estávamos nessa era do Ctrl+C e o Ctrl+V, onde todas as coisas ficam assim, produzidas de uma maneira onde a alma não passeia dentro daquele espaço de conhecimento que está sendo levado. Você acha que com toda essa tecnologia, com todo esse mundo que nós vivemos, a depressão, ela está envolvida um pouco nesse sentido por falta de cuidar da alma, por falta de você movimentar o seu cérebro com coisas realmente ali artesanal, por coisas que os antigos faziam, né? Não muito antigo, não. Às vezes a gente fala aí de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que não tinha hoje a tecnologia que a gente tem hoje. Você acha que está envolvida em relação a isso? Com toda certeza. Inclusive já existem pesquisas que 4 horas de TV por dia e nenhuma atividade física, ela é uma marca efetiva de um ser que já está em processo depressivo. A depressão, ela tem várias facetas e às vezes ela é o próprio cinza que a pessoa produz para a sua vida. A pessoa não busca nenhum encantamento, nenhuma festa, nenhuma alegria, nem para si, nem para os outros. E eu acredito que o que se perdeu foi o encantamento, a festa do encontro, de se ver o outro e falar, nossa, que legal, fulano, te encontrar, eu estava com tanta saudade da sua voz, eu queria ver seu rosto. E aí a gente vê, por exemplo, há poucos dias eu estava brincando com uma amiga minha, de uma pessoa super tímida, que tem 1000 amigos no Facebook, e a gente falou, mas como, né? Como que aconteceu esses 1000 amigos e essa
toda essa movimentação, né, que as redes sociais promovem. Exatamente. Então, quando eu estava estudando essas matérias para minha pós-graduação na Unicamp, o que eu busquei foi o discurso que estava sendo produzido em torno de uma doença que começava a se manifestar em grandes massas, em grandes proporções. Hoje, todos os lugares por onde a gente anda tem uma pessoa com depressão. Eu tenho um site que está no ar há 10 anos, justamente no período em que eu apresentei essa monografia e que ficou muito boa e que eu tirei 10 e eu fiquei muito encantada com aquilo, mas aquele 10 não passou de 5 dias, eu estava agoniada de novo, que eu falei, puxa vida, eu levantei tirei alguns coelhos da moita com essa investigação, só que elas ficaram no mesmo lugar, nada se moveu. E aí foi quando eu fui para a psicanálise do discurso com a professora Nina Leite, na Unicamp, e falei, professora, eu quero trabalhar grupo, eu quero chegar perto do ser humano. Eu sinto que eu vim aqui no mundo para fazer exatamente isso. E ela falou, não, você vai ter que fazer boas terapias, você vai ter que ter um acompanhamento. Trabalhar grupo não é assim. E aí eu falei, então me passe o telefone dos melhores. Eu quero conhecer essas pessoas, eu quero chegar perto. E aí eu descobri que tudo tem um custo muito alto. Essa história que eu estou te contando, ela está aí em 2004. Nós estamos em 2014, 10 anos. Eu me lembro que o primeiro lugar que eu fui conhecer uma psicanalista para discutir como era que eu iria trabalhar essa discursividade da depressão com um deprimido que tinha tentado o suicídio 2 vezes. Eu cheguei, fiquei quase 1h30 esperando, e foi interessante, Mariana, que eu observei que todos os vasos do consultório estavam todos secos. Eu falei, nossa, essa mulher não vai dar conta da minha psique. Eu sou assim, muito, muito inquieta, assim. E quando eu entrei, a primeira coisa que ela me falou, ela falou, então a sessão você vai acertar no começo ou no final? Eu falei, mas tem custo? Tem. Eu cobro R$100 a hora. E aí eu falei, e como que funciona assim, se trabalhar uma pessoa que tenha dificuldades financeiras? Por exemplo, tratar a depressão. Ela falou, olha, ou trata ou não trata. Então ficou lá já uma pergunta para mim assim, se você não dispõe de um recurso financeiro, esse tratamento ele está muito distanciado desse ser humano. E aí, muito bom, eu paguei os R$100, conversei um pouco, mas sabia que não iria voltar. Aí fui, visitei mais 2 e mais, assim, os mesmos valores, sempre já naquela época caminhando entre R$100 e R$150. E um belo dia eu voltei para casa e falei, para mexer com a felicidade dos outros, eu tenho que descobrir qual é a minha felicidade. E além desse livro e dessa papelada toda, né, que professor adora andar com um saco de livro, qual que meus outros hobbies? Onde estão as minhas alegrias? E aí eu me lembrei que eu tinha aprendido a fazer crochê no convento, que fiquei num convento, eu fui freira, fiquei 7 anos num convento e eu aprendi a fazer crochê lá. Não era tão legal, eu gosto, sou uma excelente professora de crochê, mas o que eu me lembrei naquele dia é que tricô era uma das coisas que mais me fazia feliz. Porque eu aprendi a fazer tricô umas 2 semanas depois que eu saí do convento e me lembrava asas, liberdade. E foi ali que eu comecei essa história de chamar pessoas que estavam tristes para tricotar. Aí depois do tricô surgiu a depressão da minha mãe com o falecimento da minha avó, e aí foi quando eu descobri que você poderia induzir, você poderia dizer que tinha algo para ser feito e essa pessoa poderia ficar muito motivada e até compulsiva a fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz com a minha mãe. Ela adorava fazer umas florzinhas de fita, e aí eu disse a ela que tinha uma festa interessante e que a gente ia precisar de umas 150. E qual não foi a minha surpresa? No dia seguinte, estava pronto. E aí eu mandava fitas para o Paraná e vinha pelo Sedex, e eu comecei a guardar sacos de flores no meu apartamento.
E comecei a me perguntar, o que eu vou fazer com essas flores todas, né? Eu quero tirar a mamãe da depressão, mas como que eu vou fazer isso? E aí, um belo dia, né, eu nem dirigia, estava andando de ônibus circular em Campinas, e vi assim em Silk, uma pessoa andando e tinha uns desenhos, e aí eu tive uma ideia, eu falei, nossa, eu vou aplicar nas minhas roupas, e vou andar por aí para ver no que dá. E aí virou um negócio, todo mundo queria blusa customizada. E aí a gente criou esse site e fazia essas peças de roupas. E aí foi aumentando o grupo. E no meio, assim, teve uma época assim que tava assim, muitas pessoas depressivas me procurando e eu não sabia, porque eu tenho minha profissão e aquilo era uma maneira de ajudar as pessoas e estava crescendo demais. Inclusive a necessidade deles de tá fazendo algo. Sim, quer dizer, juntou a depressão, o cuidado que você teve com sua mãe, quer dizer, juntou um círculo inteiro para chegar até esse ponto. Chegou uma época que eu fazia assim, era um trabalho de caridade mesmo. Assim, a gente organizava talvez alguns bazares, mas às vezes não era talvez o produto que o cliente estava procurando, não era um sucesso, não trazia aquele retorno. E aí, mesmo assim, eu sabia que tipo de dor estava ali empacotada, que tipo de sofrimento estava ali. E comecei a fazer, levava presentes para amigos, ou de repente escolhia uma pessoa que nunca falava bom dia, falava, vou puxar um assunto com essa pessoa, vou presentear. E foi num desses presentes, presenteando as pessoas com esses bordados, com esses chaveirinhos, essas coisas todas que a gente fazia dentro das oficinas de arte e terapia, que surgiu uma pessoa da ALB, Associação de Leitura do Brasil, que perguntou, quem faz isso? Eu falei, sou eu criei um projeto, chama Vida e Motivação. E aí eu batizei Tereza Barreto, porque tinha milhares já no Google e eu apresentei num congresso, inclusive já é página de livro, vários pôsteres apresentados em congresso. E esse professor olhou e disse, Tereza, eu estou procurando exatamente isso, para construir uma quantidade imensa de sacolas para o 18º Congresso de Leitura do Brasil. Nós queremos pegar toda essa informação que está aí, que é caótica e que a gente não está conseguindo digerir tudo isso e produzir uma forma de se dizer algo. E a sacola não pode ter números nem letras e nem tinta. A gente quer costura, a gente quer retalho, a gente quer fuxico, a gente quer bordado. E aí, Mariana, chega um grande desafio da minha vida, que foi customizar 2.500 sacolas para um congresso. Uau. E a gente trabalhou muito na ideia de não ser repetitivo, de fazer coisas únicas. E aí foi uma coisa incrível, acho que foi um dos dias mais felizes, foi onde eu vi que quando você planta de verdade amor, quando você constrói uma história de respeito ao outro, de olhar para o outro e falar, você está aí caído. Talvez ninguém fosse olhar para você, mas eu estou com vontade de olhar para você e te ajudar. E assim, eu não estou dizendo de retorno financeiro. Foi muito difícil administrar aquela verba que foi disponibilizada. E o interessante é que nessa época eu descobri que o grupo não daria conta. Até mesmo que tem uma fase de depressão, que a pessoa entra debaixo da cama e não quer sair. E tem uma outra fase que eles tomam a tarja preta e aí eles falam, eu não tomei, mas aí a mão treme e o processo fica ruim e tem todo... Eu criei uma relação de respeito com todas essas práticas. Aí eu abri um e-mail para minhas amigas que se chamava Trocas Milagrosas. E foi interessante que eu descobri que tinha 40 amigas minhas na Unicamp, funcionário como eu, que entravam no meu site todo dia para ver as novidades. E aí eu falei, não, agora nós vamos trabalhar juntas. Eu tenho um trabalho imenso aí, vai dar para todo mundo ganhar uma graninha e a gente vai customizar 2.500 sacolas. E foi uma coisa tremenda. Uau. A partir desse momento, o Brasil ficou nos conhecendo como uma prática de discursividade onde não se escrevia. Se falava de coisas muito bonitas e teve uma pessoa de Salvador que falou, Tereza, isso é análise do discurso, isso é uma prática discursiva. Você veio fazer um discurso no Congresso de Leitura do Brasil, onde nós saímos para ler
a sua informação pela Unicamp, né? E eu me lembro que a minha prática até então na Unicamp era uma prática administrativa. Sim. E aí eu peguei meu carro, eu fui levar um papel no escritório administrativo da Funcamp, e eu passei olhando. A Unicamp é grande, é um lugar muito bonito, você está convidadíssima a ir conhecer a Unicamp. Obrigada. De preferência no nosso congresso, né, nosso seminário de bordado. E eu olhava todos os pontos de ônibus, todas as bancas, as cafeterias, e estava lá aquelas sacolas e aquelas coisas. E acho que foi um dos dias mais felizes. Já tive muitos dias felizes, mas é muito gostoso. É uma coisa que te lembra, que te emociona, né? De ver de lembrar o todo o resultado disso tudo. E o resultado veio para o primeiro seminário, né? Veio. Aí o que acontece? Dessas minhas aulas, de todo esse meu processo, eu reencontro uma ex-aluna que eu dei aula de inglês quando eu voltei dos Estados Unidos, que hoje é a minha coordenadora e me convidou para eu estar desenvolvendo uma prática de inclusão social através do bordado. Que bacana. E quando eu estava deixando essa unidade de pesquisa da Unicamp, eu tinha recebido uma bolinha bordada. Eu vou fazer uma de presente para você, que é uma oficina que eu faço, que é a Bola da Felicidade. E porque nós tínhamos que fazer uma prática em assentamentos de sem terra. Surgiu um grupo muito interessante que eu desenvolvo no Hospital das Clínicas da Unicamp, que são portadores de HIV. Eles iam buscar uma cesta básica no hospital e ficavam em torno de 4 horas esperando. E eu fui lá, assim, muito inocentemente, fazer a proposta da oficina. E eu não sabia que a gente é vulnerável, né? Que você chega em certos grupos que o seu coração é invadido totalmente. E eu levei essa prática de se bordar, de se construir uma bola, porque é uma coisa que dá para se brincar. Quando a gente está triste demais, a gente precisa de brincar. E as meninas saíram muito felizes. Eu fiz a proposta só para as meninas, né, portadoras do HIV. Eles fazem o acompanhamento, o tratamento no Hospital Dia da Unicamp. E elas saíam tão felizes que os homens também pediram para fazer a oficina. É mesmo? Que bacana. E aí a gente acabou fazendo, são 30 bacana. Pacientes, e a gente faz uma oficina muito rica. Que bacana. E tiramos também o bordado de um espaço onde o bordado ele tem duas práticas, que é uma prática muito sofisticada, que são aquelas que se bordavam as vestes litúrgicas, e as roupas da realeza, né? E depois as grandes confecções francesas, a alta moda e toda essa coisa. E uma produção cara, chique, sofisticada e distanciada daqueles que têm um poder aquisitivo menor, que faz aquele bordado onde ele não é tão significativo, onde ele não fica tão encantado, onde o ponto não é tão trabalhado. E aí ele põe na feirinha e sai aquele preço distanciado. E quando a gente levou para a Casa do Lago da Unicamp as oficinas motivacionais de bordado, a gente levou essa prática para que se nascesse bordados de verdade. E a gente está indo para 100 oficinas realizadas. Uau. Com uma prática enorme, um público, assim, a gente abre o semestre oferecendo 20 vagas. A média de procura é de 80, 90 pessoas, e a gente vive numa demanda enorme. Às vezes a gente pratica essa coisa do coração de mãe, e aí eu preciso de estar buscando monitores. Desmistifica também esse seminário de que bordado é coisa de vovozinha e que são as pessoas que se aposentaram e que agora ficam com uma agulha e linha na mão. Não é. Teve a oficina do primeiro semestre, eu tive 60% das minhas alunas na Casa do Lago são alunas da Unicamp. Que bacana. Engenheiras da engenharia, da FEAGRE, que é a ciência da terra, geociências, Que bacana. engenheira mecânica, elétrica. As engenheiras adoram bordar, meninas. Tem Beatriz, que é uma aluna do curso de filosofia. Ela tem 20 anos e ela borda divinamente.
Que Tanto que ela bacana. está como professora, Uau. né? Assim, ela ficou estagiando comigo e acompanhando o nosso programa de extensão universitária através do bordado. E hoje ela tem essa prática. Que bacana. E E todo aí- mundo está convidado para o seminário? Todo mundo está convidado. Tá. Nós temos assim, a pessoa tem a característica de ouvinte, onde ele vai, Mariana, para assistir às palestras. Tá. Quem vai dar palestra? Nós convidamos as pessoas mais... Eu até escrevi um parágrafo que para construir esse grupo de conferencistas para esse seminário, nós nos utilizamos da mesma prática de lapidação do ouro, né? Quem eram esses seres lapidados, né? O bordado é como o ouro. Para você chegar a uma prática bonita, bem feita de bordado, requer muito tempo de preparo e muitas horas de dedicação. Então, nós convidamos... Pedir para mostrar aqui, meninos? Pode mostrar aqui pra gente? Pode. Isso, olha. O primeiro seminário aí nacional. Bom, em Campinas, certo? As pessoas que estão nos assistindo, que o nosso tempo é curto aqui, se quiser mais informações, se inscrever, deixa o endereço, pessoal. Isso. Tereza. www.preac.unicamp.br/cac/bordado. E poderão também entrar em contato com o nosso telefone 19, que é Campinas, né? 3521-2935. Muito bem, tá aí pra vocês, gente. Olha, vou deixar novamente o telefone, 0 operadora 19 3521 2541. Para mais informações, você pode ligar também aqui na TV Altiora, que a gente vai passar todos os detalhes para vocês desse primeiro seminário, né, nacional de bordado da Unicamp, que acontece no dia 24 e 25 de novembro em Campinas, tá? 24 e 25 de novembro em Campinas. Então, qualquer informação, se você quiser saber desse primeiro seminário nacional de bordado, é só entrar em contato com a TV Altiora, a gente vai passar todas as informações para você, tá? Então, o telefone da TV é 4032-5351, dia 24 e 25, primeiro seminário, que vai com certeza ser um sucesso. Obrigada, viu, Tereza, pela sua Muito participação, obrigado. viu, querida? Muito obrigada, tá super convidado para você voltar até mostrar pra gente como é o comecinho de tudo do bordado. Nossa, eu vou adorar aprender. Voltarei com toda certeza, Mariana. Muito obrigada por esse espaço aberto a nós e a como que se diz, esse desbravar, né? Ou retomar. Mas eu acredito nessas costuras com fios de ouro que pode se trazer e nortear caminhos para as pessoas, alegrias novas e novas maneiras que não seja simplesmente ficar num teclado, num mouse, num celular todo o tempo. Voltar a práticas antigas que nos tragam felicidade e com certeza encantamento. Porque quando você borda uma peça, você está reconstruindo uma história. E todas as pessoas que recebem uma peça bordada e que contemplam, fiquem encantados com isso. Exatamente. Então tá aí pra você. Se você quer aprender esse seminário maravilhoso aí na Unicamp com a Tereza Barreto, prazer em recebê-la. Uma boa tarde pra você, viu, Tereza? Muito obrigada, querida. Obrigada, gente. Seguinte, e eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com muito mais. Você que tá em casa, não saia daí, eu volto já já.